Capítulo 28. Passepartout não consegue fazer ouvir a voz da razão. O trem, deixando Great Salt Lake e a estação de Ogden, subiu durante 1 hora rumo ao norte até o rio Weber, havendo percorrido cerca de 1.450 quilômetros desde São Francisco. A partir desse ponto, embicou novamente para leste através do acidentado maciço dos montes Wasatch. Foi nessa zona do território, encaixada entre os montes e as montanhas rochosas propriamente ditas, que os engenheiros americanos viram-se às voltas com as mais sérias dificuldades. Para ter uma ideia, naquele trecho, a subvenção do governo da União elevara-se a $30 mil por quilômetro, quando não passava de 10 mil no plano. Mas os engenheiros, como dissemos, não violentaram a natureza e, contornando o obstáculo, usaram de malícia com ela. Para acessar a grande bacia, um único túnel, com 4 quilômetros de extensão, foi construído ao longo de toda a linha. Era exatamente no Lago Salgado que se situava o ponto culminante da ferrovia. A partir dali, seu itinerário descrevia uma curva bem alongada que, após descer em direção ao vale do Bitter Creek, subia até a linha divisória das águas entre o Atlântico e o Pacífico. São numerosos os rios nessa região montanhosa e o trem atravessou pontes sobre o Muddy, o Green e outros mais. A impaciência de Passepartout crescia à medida que se aproximavam de sua destinação. Fix também preferia já ter deixado para trás aquela região sinistra. Temia os atrasos, receava os acidentes e tinha mais pressa que o próprio Phileas Fogg em botar os pés em terra inglesa. Eram 10 horas da noite quando o trem parou na estação de Fort Bridger, a qual ele deixou logo em seguida, entrando 30 quilômetros adiante no estado de Wyoming, antigo Dakota, e seguindo todo o vale de Bitter Creek, por onde corre parte das águas que formam o sistema hidrográfico do Colorado. No dia seguinte, 7 de dezembro, mais 15 minutos de escala na estação de Green River. Nevara abundantemente durante a noite, porém, misturada com a chuva e em vias de derreter, a neve não prejudicava o avanço do trem. Ainda assim, o mau tempo não deixou de preocupar Passepartout, pois o acúmulo de neve nas rodas dos vagões certamente comprometeria a viagem. Também que ideia do meu patrão! Pensava, viajar em pleno inverno? Não podia esperar o verão para aumentar suas chances? Nesse momento, porém, enquanto o bom rapaz só se preocupava com o aspecto do céu e a queda da temperatura, Mrs. Alda sentia temores mais intensos, que provinham de uma causa completamente diferente. Com efeito, alguns passageiros tinham descido de seus vagões e deambulavam na plataforma da estação de Green River, aguardando a partida do trem. Ora, através do vidro, a moça reconheceu entre eles o coronel Stamp W. Proctor, o americano que se comportara de modo tão grosseiro com Phileas Fogg durante o comício de São Francisco. Mrs. Alda, não querendo ser vista, esquivou-se. Aquela circunstância deixou a moça bastante apreensiva. Afeiçoara-se ao homem que, por mais frio que fosse, dava-lhe diariamente provas do mais absoluto devotamento. Sem dúvida não captava toda a profundidade do sentimento que lhe inspirava seu salvador, chamando-lhe simplesmente gratidão, porém a sua revelia era mais do que isso. Sentiu, portanto, um aperto no coração quando conheceu o rude personagem com quem cedo ou tarde Mr. Fogg pretendia tirar satisfação por sua conduta. Fora evidentemente um simples acaso que pusera o coronel Proctor naquele trem, mas enfim, ali estava ele, sendo preciso a todo custo impedir que Phileas Fogg desse pela presença do adversário. Quando o trem pôs-se novamente a caminho, Mrs. Alda, aproveitando-se de um momento em que Mr. Fogg cochilava, colocou Fix e Passepartout a par da situação. Aquele Proctor está no trem? Exclamou Fix. Muito bem, acalme-se, senhora. Antes de se haver com Mr. Fogg, ele terá de se haver comigo. Afinal, fui eu que recebi os insultos mais graves. Deixe tudo por minha conta, disse Passepartout. Eu cuido dele, por mais coronel que ele seja. Senhor Fix, ponderou Mrs. Alda. Mr. Fogg não delegará a ninguém a missão de vingá-lo. Ele é capaz, como declarou, de voltar à América para ir atrás do agressor. Logo, se ele vir o coronel Proctor, não conseguiremos impedir o encontro que pode resultar em consequências deploráveis. Portanto, ele não pode vê-lo. Tem razão, senhora, concordou Fix. Um encontro poria tudo a perder. Vencedor ou derrotado, Mr. Fogg se atrasaria E? Acrescentou Passepartout. Isso beneficiaria os gentlemen do Reform Club. Faltam 4 dias para chegarmos a Nova York. Muito bem, se o meu patrão não deixar o vagão durante esses 4 dias,
É lícito esperar que o acaso não o porá diante desse maldito americano? Que Deus confunda! Ora, podemos muito bem impedi-lo. A conversa foi interrompida. Mr. Fogg despertara e observava o campo através do vidro pintalgado de neve. Mais tarde, porém, sem ser ouvido pelo patrão nem por Mrs. Alda, Passepartout perguntou ao policial: Confirma sua disposição de lutar por ele? Farei tudo para levá-lo vivo à Europa, respondeu simplesmente Fix, num tom que denotava uma vontade inflexível. Passepartout sentiu uma espécie de calafrio lhe percorrer o corpo, mas suas convicções a respeito de seu patrão não vacilaram. Mas e agora? Haveria um meio de prender Mr. Fogg naquele compartimento e evitar qualquer tipo de encontro entre ele e o coronel? Isso não deveria ser difícil, considerando o temperamento pouco ambulante e pouco curioso do gentleman. Em todo caso, o policial julgou ter descoberto esse meio, pois instantes depois dizia a Phileas Fogg: Como se arrastam, senhor, as horas passadas dentro de um trem? Com efeito, respondeu o gentleman, mas elas passam. Não costumava jogar seu whist a bordo dos navios? Insistiu o inspetor. Sim, respondeu Phileas Fogg, mas aqui isso seria difícil. Não tenho baralho nem parceiros. Oh, quanto ao baralho, nada mais fácil do que comprar um. Vende-se de tudo nos vagões americanos. Quanto aos parceiros, se porventura, senhora... Perfeitamente, senhor, respondeu a moça na mesma hora. Sei jogar whist. Fez parte de minha educação inglesa. E eu, continuou Fix, cultivo certas pretensões a jogar bem esse jogo. Ora, nós três e o morto? Como lhe aprouver, cavalheiro, respondeu Phileas Fogg, encantado de voltar ao seu jogo favorito, mesmo em plena estrada de ferro. Passepartout foi despachado atrás do steward, voltando dali a pouco com 2 baralhos, bloquinhos de papel, fichas e uma prancheta forrada de feltro. Não faltava nada. O jogo começou. Mrs. Alda conhecia bem o whist, recebendo inclusive alguns elogios do severo Phileas Fogg. Quanto ao inspetor, era simplesmente um craque digno de desafiar o gentleman. Agora, pensou Passepartout, nós o apanhamos. Daqui ele não sai. Às 11 da manhã, o trem alcançara o ponto de separação entre as águas dos 2 oceanos. Era em Pass Bridger, a uma altitude de 1.680 metros acima do nível do mar, um dos pontos mais elevados tocados pela via férrea em sua travessia das Montanhas Rochosas. Após aproximadamente 320 quilômetros, os viajantes se veriam finalmente naquelas longas planícies que se estendem até o Atlântico e que a natureza tornava tão propícias à implantação de uma ferrovia. Na vertente da bacia atlântica já se estendiam os primeiros cursos d'água, afluentes ou subafluentes do North Platte River. Todo o horizonte norte e leste estava coberto por aquela imensa cortina semicircular que forma a porção setentrional das Rocky Mountains, dominada pelo pico de Laramie. Entre essa curva e a estrada de ferro estendiam-se vastas planícies amplamente irrigadas. À direita da Railroad escalonavam-se as primeiras rampas do maciço montanhoso que se arredondava ao sul até a nascente do rio Arkansas, um dos grandes tributários do Missouri. Ao 12:30, os viajantes entreviam por um instante o Fort Halleck, que defende a região. Mais algumas horas e a travessia das Rochosas estaria concluída. Era de se esperar, portanto, que nenhum problema marcasse a passagem do trem através dessa acidentada zona. Parara de nevar. O tempo estava frio e seco. Grandes aves assustadas pela locomotiva fugiam para longe. Nenhuma fera, urso ou lobo na planície. Era o deserto em sua imensa nudez. Após um almoço bastante agradável servido no próprio vagão, Mr. Fogg e seus parceiros acabavam de retomar seu interminável whist quando se ouviram veementes sons de apitos. O trem parou. Passepartout passou a cabeça pela portinhola e não viu nada que justificasse tal parada. Nenhuma estação à vista. Mrs. Alda e Fix chegaram a temer momentaneamente que Mr. Fogg cogitasse descer a via férrea, mas o gentleman limitou-se a dizer a seu criado: "Vá ver o que é." Passepartout lançou-se para fora do vagão. Cerca de 40 passageiros já haviam deixado seus lugares, entre eles o coronel Stamp W. Proctor. O trem parara num sinal vermelho que interditava a via. O maquinista e o condutor, tendo descido, discutiam acaloradamente com um guarda ferroviário a quem o chefe de estação de Medicine Bow, a estação seguinte, mandara ao encontro do trem. Passageiros haviam se aproximado e participavam da discussão, entre outros o supracitado coronel Proctor,
com seu verbo sonoro e gestos imperiosos. Juntando-se ao grupo, Passepartout ouviu o guarda ferroviário falar. Não há como passar. A ponte de Medicine Bow está danificada e não aguentaria o peso do trem. Essa tal ponte era uma ponte pêncil lançada sobre uma corredeira, a 1,5 km do local onde o trem parara. Nas palavras do guarda ferroviário, ameaçava ruir, vários de seus vergalhões estavam rompidos e era impossível arriscar a passagem. O guarda ferroviário, portanto, não estava exagerando. Além do mais, com a índole despreocupada dos americanos, podemos dizer que quando eles cismam de ser prudentes, seria loucura não sê-lo. Passepartout, não ousando avisar seu patrão, escutava rangendo os dentes, imóvel feito uma estátua. "Ei, essa agora!" esbravejou o coronel Proctor. "Não vamos ficar aqui, suponho, mofando nessa neve." Coronel, respondeu o condutor. telegrafamos para a estação de Omaha para pedir um trem, mas é pouco provável que ele chegue a Medicine Bow antes de 6 horas. 6 horas? Exclamou Passepartout. Sem dúvida, respondeu o condutor. Aliás, é o tempo que levaremos para chegar a pé à estação. A pé! A pé! Exclamaram todos os passageiros. "Mas afinal, a que distância estamos dessa estação?" Um deles perguntou ao condutor. A 20 quilômetros do outro lado do rio. 20 quilômetros na neve? Vociferou Stamp W. Proctor. O coronel disparou uma chuva de palavrões, xingando a companhia e o condutor, e Passepartout, furioso, não estava longe de lhe fazer coro. Havia ali um obstáculo material contra o qual eram inúteis, dessa vez, todas as cédulas de Mr. Fogg. De resto, era grande o desapontamento de todos os passageiros, que, afora o atraso, viam-se obrigados a percorrer 20 quilômetros através da planície nevada. Os resmungos transformaram-se então em exclamações e vociferações, que certamente teriam chamado a atenção de Phileas Fogg, caso esse gentleman não estivesse tão absorto em seu jogo. Passepartout, contudo, sentiu necessidade de lhe dar ciência do que acontecia e, de cabeça baixa, pôs-se a caminhar na direção do vagão quando o maquinista do trem, um verdadeiro yankee chamado Forster, alternando a voz, disse: "Senhores, talvez haja um meio de passar." "Pela ponte?" indagou um passageiro. "Pela ponte." "Com o nosso trem?" indagou o coronel. "Com o nosso trem." "Mas a ponte ameaça cair", insistiu o condutor. "Não importa", respondeu Forster. "Penso que lançando o trem em sua velocidade máxima, teríamos alguma chance de passar." "Diabos!" reagiu Passepartout. Mas certo número de passageiros havia sido imediatamente seduzido pela proposta, que agradava sobremaneira ao coronel Proctor. O cabeça quente achava a coisa bastante exequível. Lembrou, inclusive, que engenheiros haviam cogitado a ideia de rios sem ponte com trens rígidos lançados a toda velocidade e etc. No fim das contas, todos os interessados na questão se puseram do lado do maquinista. "Temos 50% de chance de passar", dizia um. 60%, dizia outro. 80%, 90%. Passepartout estava estupefato e, embora disposto a tudo para efetuar a travessia do Medicine Creek, a tentativa lhe parecia um pouco americana demais. "Há, inclusive", pensou, "um método muito mais simples e isso sequer passa pela cabeça das pessoas. Senhor", ele disse a um dos passageiros, "o meio sugerido pelo maquinista me pareceu um tanto temerário, mas..." 80%, respondeu o passageiro, dando-lhe as costas. "Sei disso", rebateu Passepartout, dirigindo-se a outro gentleman. "Mas uma simples reflexão..." "Para que refletir?" reagiu o americano interpelado, dando de ombros. "Se o maquinista garante que passaremos." "Sem dúvida", insistiu Passepartout. "Passaremos, mas talvez fosse mais prudente..." "O quê? Prudente?" exclamou o coronel Proctor, a quem essa palavra, ouvida por acaso, fez dar um pulo. "A toda velocidade, não ouviu? Compreende? A toda velocidade." "Sei, compreendo", repetia Passepartout, a quem ninguém deixava concluir a frase. O pobre rapaz não sabia mais a quem se dirigir. "Por acaso está com medo?" perguntou-lhe o coronel Proctor. "Eu? Medo?" reagiu Passepartout. "Pois bem, seja. Mostrarei a essa gente que um francês pode ser tão americano quanto eles." "Para o trem",
Para o trem! Gritava o condutor. Sim, para o trem, Repetia Passepartout. para o trem. Já estou indo. Mas ninguém me proibirá de pensar que teria sido mais natural nós, passageiros, atravessarmos a ponte a pé e só depois o trem. Mas ninguém ouviu essa sábia reflexão e ninguém quis admitir sua pertinência. Os passageiros haviam se reintegrado aos seus vagões. Passepartout voltou ao seu lugar sem revelar nada do que acontecera. Os jogadores estavam totalmente concentrados no Whist. A locomotiva apitou vigorosamente. O maquinista, revertendo o vapor, fez o trem retroceder quase 2 quilômetros, recuando como um saltador que vai tomar impulso. Apitou novamente e voltou a avançar acelerando. Dali a pouco, a velocidade tornou-se vertiginosa. Uma espécie de relincho saía da locomotiva. Os pistões batiam 20 vezes por segundo. Os eixos das rodas fumegavam nas caixas de graxa. Sentia-se, por assim dizer, que o trem inteiro, avançando a uma velocidade de 150 km por hora, não pesava mais sobre os trilhos. A velocidade devorava o peso. E passaram feito um raio. Ninguém viu a ponte. O trem literalmente saltou de uma margem a outra, com o maquinista só conseguindo parar sua locomotiva desembestada 8 quilômetros depois da estação. No entanto, foi só o trem atravessar o rio para a ponte, completamente destroçada, despencar estrepitosamente nas corredeiras de Medicine Bow. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.